entender das Escrituras. In Genesis, we see a correlation between human nature and the image of God, Em Gênesis nós vemos uma correlação entre a humanidade e a imagem de Deus. and what's sometimes called the cultural mandate. E o que muitas vezes é chamado do mandado cultural. What did God command Adam and Eve to do? O que Deus mandou Adão e Eva a fazer, It has two parts. e tem duas partes. They were commanded to fill the earth with children Eles são mandados a encher a terra com filhos and to rule over the creation. e liderar sobre a criação. So God made humanity both male Então Deus fez a and humanidade female, homem e mulher, and then presented them with this task of producing children and ruling over the creation. Ele lhes deu essa responsabilidade de ter filhos e liderar sobre a criação. Now He made us male and female. Ele nos fez homem e mulher. Men and women, as you know, are not interchangeable. Homem e mulher, como você sabe, você não pode estar trocando, né? Some people in modern society think so, but we know that the Bible teaches that's not the case. Algumas pessoas nessa sociedade moderna pensam que pode estar trocando de sexo, mas nós sabemos que não pode. There are certain things that are different about our anatomy. Há certas coisas que é diferente sobre Adam e Eve. Anatomy, well, the way our bodies are made. Anatomia. Right. Our bodies are different, right? Nossos corpos são diferentes, né? And we are assigned different kinds of tasks. E nos foi dado diferentes responsabilidades. We have different functions, male and female, Nós temos funções diferentes, homem e mulher, especially husbands and wives. especialmente maridos e esposas. And I compare this to the Father, the Son, and the Holy Spirit. E eu comparo isso até mesmo com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. They're equally God, Father, Son, and Holy Spirit, Eles são igualmente Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. yet they have different functions. Mesmo assim, eles têm diferentes funções. In the same way, husbands and wives have different functions. E da mesma forma, homens e mulheres têm diferentes funções. And we'll talk a little bit more about that as we go forward. E nós vamos falar um pouco mais disso um pouco mais tarde. So as we men and women tried to fill the earth with children, Então, enquanto homem e mulher estavam tentando encher a terra com filhos, and they also are to rule over creation. eles também devem então liderar sobre a criação. So let's look at the passage in Genesis 1 verses 27 and 28. Então vamos olhar para a passagem em Gênesis 1, 27 e 28. Diz assim: Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Both are created in the image of God, Ambos são criados à imagem de Deus, and therefore equal in the eyes of God in terms of their importance and portanto iguais diante de Deus na sua importância e, however, again, we have different functions. entretanto, mais uma vez nós temos diferentes funções. Filling the earth with children is especially connected with the female, Encher a terra com filhos está especialmente conectado com a mulher. and ruling and tending the earth is especially connected with the male. E dominar e sujeitar a terra está especialmente conectado com o homem. Especially, but not exclusively. Especialmente, mas não exclusivamente. So when a man and woman become one flesh, Então, quando homem e mulher se tornam uma só carne, this often leads to children. isso usualmente dá filhos, né? Note also the emphasis in Malachi chapter 2 verse 15. Então, olha a ênfase em Malaquias, capítulo 2, versículo 15, diz assim: Não fez o Senhor um, mesmo que havendo nele um pouco de espírito, e porque somente um, ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. So God's purpose was godly offspring, children. Então, o propósito de Deus era uma descendência piedosa, filhos. And we see this correlation also in Genesis 3. E nós vemos essa correlação também em capítulo 3 de Gênesis. We see, especially after the fall, we see some changes. Especialmente depois da queda, nós vemos algumas mudanças.
Adam is not cursed in childbirth, he's cursed in agricultural labor. Adão, ele não foi amaldiçoado durante o parto, ele foi amaldiçoado com relação à agricultura. Eve is not cursed in agricultural labor, she's cursed in childbearing by with more pain. Eva, ela foi amaldiçoada não com relação ao trabalho do agricultor, mas sim com relação ao trabalho de parto com mais dores. So each is cursed in his or her distinctive contribution to the cultural mandate. Então, cada um é amaldiçoado conforme a sua contribuição específica no mandato cultural de Deus. We see this in Genesis 3, verses 16 to 19. Nós vemos isso em Gênesis 3, versículos 16 a 19, diz: E a mulher disse: Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E Adão disse: Visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. However, these curses on the man and the woman do not overcome the blessing. Entretanto, essas maldições sobre homem e mulher não sobrepujam a bênção. The labor of man will keep the human race going until Messiah comes. O trabalho do homem vai fazer com que a humanidade continue a funcionar até que o Messias venha. And woman's childbearing will in time lead to the birth of the Messiah. E o ter filhos da mulher, um dia então, iria dar à luz ao Messias. Notice that the name given to the woman is based on her function as mother. Então, perceba que o nome dado à mulher é baseado na sua função como ter filhos. We see this in Genesis chapter 3 verse 20. Nós vemos isso em Gênesis capítulo 3, versículo 20. Diz: E deu o homem o nome de Eva à sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. So we see throughout Scripture the strong biblical blessings on childbearing. Então nós vemos por todas as escrituras a forte bênção de ter filhos. And we can understand the cursedness of not being able to have children. E nós podemos ver a maldição de não ser possível ter filhos. And therefore we can understand the doctrine of children as an inheritance from the Lord. Então nós podemos ver a doutrina de ter filhos como uma herança do Senhor. Which we see in Psalm 127 verse 3, although we won't read that. O que nós vemos em Salmo 127, versículo 3, mas nós não vamos ler. And we see throughout the New Testament Jesus blessing the children as he encounters them in his ministry. E por todo o Novo Testamento nós vemos Jesus Cristo abençoando as crianças enquanto os encontra durante seu ministério. So we see that God calls families, Então, not just individuals. Então nós vemos que Deus chama famílias, não somente indivíduos. That's why adultery is such a terrible sin. É por isso que adultério é um pecado tão terrível. It amounts to treason against the family, which is even worse than treason against the nation. É um ataque contra a família que ainda é pior do que o ataque contra até mesmo nações. And we can understand why the education or training of young women in the church has especially to do with wives and mothers. Então, por isso que nós sabemos que a educação em relação à igreja tem uma especial relação entre mães e filhas, mães e esposas. We see this in 1 Timothy 5:14. Nós vemos isso em 1 Timóteo 5:14. Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência. Also in Titus chapter 2 verses 3 through 5. Em Tito 2, 3 a 5, diz: Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestres do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada.
Quanto aos moços, até only to 5, right? You got to 5, yeah. Yeah. So there's a general division of labor between husbands and wives. Então tem uma divisão geral entre o trabalho de homens e mulheres. Although this is not strictly adhered to, Mesmo que isso não é estritamente colocado, they can share each other's roles at times. eles podem então compartilhar algumas responsabilidades em alguns momentos, But generally, the husband works in the fields or does physical labor, mas geralmente os maridos então trabalham fora e fazem um trabalho físico and serves as an elder in the gates, so to speak, e servem então como um ancião nos portões da cidade, como falando, as we see in Proverbs 31:23. como nós vemos em Provérbios 31, It's going to be over there. versículo 23. Seu marido é estimado entre os juízes quando se assenta com os anciãos da terra. In other words, he's a leader in the church. Em outras palavras, ele é um líder na igreja. The wife works primarily at home, bearing and nurturing children, A esposa trabalha primariamente na casa, tendo filhos e cuidando, teaching them and providing a good environment for their early years especially. ensinando-os e providenciando um bom ambiente, principalmente para os primeiros anos de vida deles. So, Então, but it's also necessary for the man to be involved. mas também é necessário que o homem esteja envolvido nisso. The woman cannot bear children without physical interaction with the husband. A mulher não pode ter filhos sem uma relação física com o marido. Nor can she raise them properly without a male father figure. E ela também não pode, então, criá-los de forma apropriada sem uma figura masculina. And even the man cannot accomplish his cultural tasks without the help of the woman. E até mesmo o homem ele não consegue cumprir suas responsabilidades culturais sem a ajuda da esposa. Proverbs 31 gives us some information about that. Provérbios 31 nos dá alguma informação sobre isso. The woman focuses on the home as the major sphere of her activity. O foco da mulher, então, está na casa como a principal área de atividades dela. She doesn't sit in the gates as a ruler within the church. Ela não se senta à porta das muralhas como se fosse um líder dentro da igreja. She focuses on household tasks and the needs of her children when they're young. O foco dela, então, está nas atividades do lar e nas crianças enquanto pequenas, But she also helps her husband, mas ela também ajuda o seu marido. also by contributing to the family's economic well-being. Também contribuindo para a economia da família. She earns money in this passage and she purchases property. Nessa passagem, ela recebe dinheiro, ela ganha dinheiro e ela também compra propriedades. Let's look at Proverbs 31, verse 16 and 18. Vamos olhar então para Provérbios, capítulo 31, versículo 16 e 18. Examina uma propriedade e adquire-a, planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Ela percebe que o seu ganho é bom, a sua lâmpada não se apaga de noite. She works hard so that all her household have their needs met. Ela trabalha duro para que o seu lar tenha todas as suas necessidades cumpridas. We see in another passage, Ruth was gleaning in the fields Nós vemos em outra passagem que Ruth estava colhendo nos campos to support herself and her mother-in-law, Naomi. para suportar a si mesma e a sua sogra Naomi. But when she had the opportunity to marry, she saw it as a good thing. Mas quando ela teve a oportunidade de casar, ela viu como algo bom. Notice also busy at home, as we saw in Titus chapter 2, verse 5. Preste atenção então nessa palavra de estar cheio na casa, como nós vemos em Tito, capítulo 3. But we don't think that proves that a woman should never work outside the home. Eu não creio que isso então prova que a mulher deve nunca trabalhar fora da casa. This passage reminds us of that. Essa passagem nos lembra disso, diz. Men are also to be busy at home as well. O homem também deve estar muito ocupado dentro de casa também. Men are to function as heads of the family. O homem deve funcionar como cabeças das famílias. We see this in 1 Timothy 3, verses 4 and 5. Nós vemos isso em 1 Timóteo 3, 4 e 5. E que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? So for women, Então, para as mulheres, the home is the focus of her distinctive labor. o lar é o foco do seu trabalho distintivo. This should not
women should not feel demeaned by this, A mulher não deve se sentir inferiorizada por conta Or- disso or oppressed by this. ou oprimida por conta disso. Women should understand that bearing and raising children is very important to God. A mulher deve entender que ter filhos e criá-los é muito importante para Deus. Just as important as anything that typically a man would do. Assim como é importante qualquer outra coisa que os homens normalmente fazem. We don't honor women by setting them free from the home to do whatever they might want to do that might seem important. Nós não honramos as mulheres como enviando-as para fora de casa e fazer com que elas façam qualquer coisa que elas acham que é importante. Rather, we honor them by honoring the tremendously important task which God has given especially to them. Nós, na verdade, a honramos admirando a importância que Deus deu à responsabilidade delas. So natural revelation has shown us some of these same things. Então, a revelação natural nos mostra algumas dessas coisas. Science has proven that men are more suited to women for tasks that require upper body strength. Por exemplo, ciência nos mostra que homem ele é mais apropriado para o homem trabalhos que demandam uma força superior dos membros superiores. So, especially in ancient times when we were doing agricultural work, Então, por exemplo, especialmente nos tempos antigos, quando tinha muito do trabalho de agricultor, when there was a lot of lifting, it was best for the man to do that kind of work. quando tinha muito peso a ser levantado, era melhor então para que o homem fizesse esses trabalhos. In that time too, wives often had more children than they do today. E naqueles tempos, as mulheres normalmente tinham mais filhos do que elas têm hoje. So they had less ability to carry on social relations, especially during menstrual periods. Então, elas tinham menos habilidades de estar então lidando com relações sociais, especialmente nos períodos menstruais delas. So, especially in ancient times, the traditional division of labor was a physical necessity. Então, especialmente nos tempos antigos, uma divisão clara entre os tipos de trabalho era uma necessidade virtual. But even during those days, there were exceptions, such as Deborah, the judge. Mas até mesmo nesses dias tinha algumas exceções, como por exemplo Débora, a juíza. So the question we have to ask is, has the modern trend toward less physical labor Então a pergunta que nós devemos nos perguntar é se a forma mais moderna de ter um tipo de trabalho menos físico has it erased the necessity for such a distinction between men and women, or husbands and wives? se isso então apagou a necessidade desse distintivo entre homens e mulheres, entre maridos e esposas. Unfortunately, no. Tristemente não. Recent studies indicate that women in the workforce are absent from their jobs more often than men. E estudos recentes mostram que as mulheres que fazem parte de trabalhos fora de casa, elas normalmente faltam mais ao trabalho. Sometimes because of illness, sometimes because of menstrual problems, sometimes because of family responsibilities. Algumas vezes por doença, algumas vezes por sua menstruação, algumas vezes pela necessidade da sua família. Of course, there are always exceptions. E claro, há sempre exceções. But the difference still justifies the division of labor. Mas a diferença continua a justificar essa divisão que precisa ter entre homem e mulher nos trabalhos. Whatever restrictions we find, whether for men or for women, Qualquer que sejam as restrições que nós encontramos, tanto para homens ou mulheres, don't exist because one group is less gifted than the others, essas restrições não existem porque um grupo então é inferior ao outro, but simply because their distinctive work is so different. mas simplesmente porque o trabalho distintivo daquele grupo é diferente And so important. e também muito importante. Now, the attitude in many churches Então, a atitude em muitas das igrejas who despise working in the nursery que despreza então o trabalho no berçário and teaching of children, they think of themselves as second-rate ministries. e pensam que o ensino das crianças é um ministério de segunda classe. This is to be challenged by God's word. Isso deve ser desafiado pela própria palavra de Deus. Children are so important Crianças, filhos são tão importantes that God has reserved the best gifts of half of the population, women, que for- Deus reservou os melhores presentes da metade da população, as mulheres, for their virtually exclusive benefit. para o benefício exclusivo do cuidado então das mulheres. So why should we
imagine that working for a large corporation is more important than raising children. Então, por que você imaginaria que trabalhar para uma grande corporação é mais importante do que criar seus filhos? Why should working at home be considered less rewarding? Por que você pensaria então que trabalhar na sua casa é uma bênção menor? Many people who are not in roles of authority don't realize how boring being in authority can be. Muitas pessoas que não estão em autoridade não conseguem imaginar o quanto entediante algumas vezes pode ser de autoridade. Now, here's an important point. E aqui é um ponto importante. God wants to spread his kingdom even today, not only through mission work, Deus quer, aqui é um ponto importante. Deus quer espalhar o seu reino ainda hoje, não somente por meio de trabalhos missionários, but through childbearing and child rearing. mas por ter filhos e criá-los. He wants us to raise up godly families to glorify him. Ele quer que nós possamos então criar famílias piedosas para a glória dele. A family is a father and a mother and children, Uma família é um pai, uma mãe e filhos. and by extension, grandparents, aunts, uncles, and cousins. E por extensão, então, avós, primos e tios. The husband is the head of the wife, according to the Bible. O marido é o cabeça da esposa, de acordo com a Bíblia. The wife is to obey and or respect the husband, A esposa, então, é para obedecer, para respeitar o esposo. and the children are to obey the parents. E os filhos, então, devem obedecer os seus pais. Let's look at a few passages that tell us about the relationships between husbands and wives and between parents and children. Então, vamos olhar para algumas passagens que falam sobre a relação entre homens, maridos e esposas, e entre pais e filhos. 1 Corinthians 11:3. 1 Coríntios 11:3. Quero, entretanto, que sabais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Ephesians 5:23. Efésios 5:23. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Ephesians 5:22. Efésios 5:22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. I think this is too short. Yeah, they're bringing. You can do that. No, you That's the keep bad it. one. Check. Eu preciso de mais corda. É por conta que a gente Onde? vai ficar desse lado por conta dos versículos. Ah. Here. Pronto. I think that's fine. Check. Good. Okay, great. Certo, vamos continuar. Where were we? I just read Ephesians I 5:22. just read it. Okay. Colossians 3:18. Colossenses 3:18. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Ephesians 6:1. Efésios 6:1. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Colossians 3:20. Colossenses 3:20 diz: Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Does being under authority destroy a woman's dignity? Será que estar sob a autoridade destrói a dignidade da mulher? Feminists would want us to think so. As feministas queriam que nós pensássemos assim. But in God's economy, all of us are under authority. Mas na economia de Deus, todos nós estamos sob a autoridade. We're all under God's authority, Todos nós estamos sob a autoridade de Deus. and we're under secondary authorities such as family, church, and nation. E nós estamos sob autoridades como, por exemplo, governo, famílias, nações. As I said earlier, Como eu disse mais cedo, even God the Father, Son, and Holy Spirit have different functions and have different levels of authority. até mesmo o Pai, Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão em diferentes níveis de autoridade, sendo iguais. Even though they're equal in importance and equally to be worshipped, Ainda que eles estão iguais em ser e devem ser adorados de forma igual. the Son is under the authority of the Father, O Filho está sob a autoridade do Pai and the Spirit is under the authority of the Father and the Son. e o Espírito está sob a autoridade do Pai e do Filho. All are just as important. Todos igualmente importantes. Men as well as women are subject
Homens e mulheres estão ambos sujeitos à autoridade de outros. We see this in Hebrews 13:17. Nós vemos isso em Hebreus 13:17. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo. This is speaking of leaders within the church. Falando então aqui de líderes na igreja. So Jesus, while on earth, subjected himself to human authority, Então Jesus, enquanto estava na terra, ele se sujeitou sob algumas autoridades, as well as the authority of his Father. como também a autoridade do seu pai, Even supposed dictators and absolute rulers incluindo inclusive ditadores e supostamente os líderes, né? must consider the desires of others. Você deve considerar mais o desejo dos outros. One false step and they may be toppled by another leader coming in, or even the people rising up against him. Esses líderes estavam um falso passo e tinha outro líder tomando eles no tempo de Jesus. And if authority is a servant authority, the master is really in service to the servant. Então, se a autoridade é uma autoridade serviçal, o mestre, na verdade, está numa posição de servir. Look at Jesus teaching in Matthew chapter 20, verse 25 to 28. Olha o ensino de Jesus em Mateus, capítulo 20, versículos 25 a 28. Então Jesus, chamando-os, disse: Sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. So that's some thoughts in the Bible on the aspect of authority. Então, aqui são alguns pensamentos da própria Bíblia com relação à autoridade. On a related subject about the family, Com um tópico aqui relacionado sobre família, although God offers special protection to widows and orphans, and single parenthood is not the biblical ideal. ainda que Deus oferece uma proteção especial tanto para viúvas quanto órfãos, o ter filhos sozinho, ser somente pai ou mãe, não é where is it? I forgot. Parenthood is not the biblical ideal. Não é o ideal bíblico. Sorry, went too long there. Again, natural revelation agrees with this. E de novo, a própria revelação natural concorda com isso. Statistically, children of single-parent homes Estatisticamente, filhos de famílias que só têm um dos pais, are more likely to get in trouble, eles estão mais suscetíveis a entrar em tribulação, em problema, getting into gangs, taking drugs, em gangues ou consumir drogas, or engaging in other illegal activities ou então fazer outras atividades ilegais. than those children who are in two-parent homes. São mais suscetíveis do que então esses filhos que estão numa família que ambos os pais estão presentes. Yet sometimes the government will even subsidize those kinds of things. Ainda que muitas vezes o governo eles vão tentar dar subsídios para esses tipos de coisas. And Subsidiar. many of our churches, we won't go too long on that. Many of our churches also cause problems for families. Muitas das nossas igrejas, infelizmente, causam problemas para as famílias. Churches sometimes provide so many programs for women, Muitas vezes a igreja está criando tantos programas para as mulheres they get too busy to take care of their families. que elas estão muito ocupadas para cuidar das suas famílias. The biblical pattern for women's organizations can be found in Titus chapter 2, verses 1 through 6. O passo, então, para organizações bíblicas das mulheres pode ser encontrado em Tito. Diz assim: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido,
para que a palavra de Deus não seja difamada. Here, Paul Aqui gives, Paulo, I'm sorry. He brings to Titus certain messages to older men, younger men, and older women. aqui Paulo então traz algumas mensagens para Tito, especialmente então para homens mais velhos, homens mais jovens e mulheres mais velhas. Notice he does not bring a message to younger women. Perceba que ele não traz mensagens para as mulheres mais jovens. He says that the older women should be teaching the younger women. Ele diz então que as mulheres idosas devem estar ensinando as mulheres mais jovens. So older women who have teaching gifts, there's a good role for you there at least. Então, as mulheres mais velhas, as mulheres idosas, então que têm dons com relação ao ensino, aqui está uma boa responsabilidade para você fazer. For obvious reasons, Por razões óbvias, a male pastor should not be devoting himself to teaching the younger women because they're too beautiful. um pastor homem não deve estar então usando os seus dons para ensinar as mulheres jovens. Elas são muito bonitas para ser ensinadas. So the job is given to older women. Então, o trabalho é dado não para o pastor, mas para as mulheres idosas. The pastor is to work through the older women. E o pastor, então, ele vai trabalhar por meio das mulheres idosas. So what are the older women to teach the younger women? Então, que as mulheres idosas então devem ensinar as mulheres jovens? To love their husbands and children, Amar os seus maridos e filhos, to be self-controlled and pure, de ser controlada e pura, to be busy at home, de ser boas donas de casa, to be kind, de ser bondosas, to be subject to their husbands, sujeitas ao marido, so that no one will malign the word of God. para que ninguém então difame a palavra de Deus. So a women's organization Então, as organizações de mulheres, functions this way elas funcionam dessa forma. will not take women out of their homes to do more important tasks. Então, se elas estão funcionando dessa forma, elas não vão estar tirando as mulheres de casa das suas responsabilidades. It will help them with the distinctive task that God has given them. Vão, na verdade, ajudar essas mulheres mais jovens com essas atividades especiais que Deus deu a elas. It's tempting for the older women to say in the church to say, É uma tentação para as mulheres idosas na igreja dizer: I've raised my children eu já criei meus filhos and I'm done with that. e eu já acabei. Older women are to work alongside As, younger mulher- mothers as mulheres idosas devem trabalhar ao lado das mulheres mais jovens to support them, para ajudá-las, to encourage them, encorajá-las and to teach them. e ensiná-las. Younger women sometimes will rebel a little bit at that As mulheres mais jovens algumas vezes vão estar se rebelando contra isso, because younger women, like younger men, when we first have our families, porque as mulheres mais jovens, assim também como homens mais jovens, quando nós primeiro tivemos nossas famílias, we think because we've read all the books about parenting, nós pensamos que porque já lemos todos os livros sobre ser pais, we don't need any help. nós não precisamos de nenhuma But ajuda. that's not true Mas isso não é verdade, because there are a lot of practical things porque há muitas coisas práticas that require counsel from those who have done this before. que requer conselho daqueles que já passaram por isso antes. Now, a word about training younger women. Uma palavra aqui então sobre treinar as mulheres mais jovens. When we were in Cuba teaching, I was teaching the pastors, and my wife was teaching the children's ministry leaders, mostly younger women. Quando nós estávamos em Cuba e eu estava ensinando os pastores e minha esposa estava ensinando os líderes dos ministérios infantis, especialmente mulheres jovens, We asked the pastor, how do you train the younger women? nós perguntamos ao pastor como você está treinando as mulheres mais jovens. How do they understand what the Bible says besides your sermons? Como elas entendem o que a Bíblia diz além do que você já ensina nas suas pregações. He said, we train the men and we expect them to train their wives. Então ele disse, nós treinamos os homens e nós esperamos então que os homens estejam treinando suas mulheres. So we asked the women that Beth was teaching, are your husbands training you in the Bible? Então, durante o estudo com as mulheres, minha esposa perguntou então, como é que os seus maridos estão ensinando vocês da They said, no, they are eles não. not. Eles disseram, não, eles não ensinam não.
So, Então, sometimes what we think is happening is not actually happening. algumas vezes o que a gente acha que está acontecendo, na verdade não está acontecendo. We recently started a family ministry within our own local church. We have a Presbyterian church back in North Carolina. Recentemente nós começamos um ministério na nossa própria igreja local, lá uma igreja presbiteriana em And some of Carolina do Norte. the older women and men are training the younger men and women in a parenting class. Alguns então dos homens e mulheres idosos estão ensinando os mais jovens, ambos homens e mulheres, em algumas classes sobre paternidade. The older husbands and wives have already their kids are gone out of the family now. Os homens e mulheres idosos já têm os seus filhos fora de casa. And we advertised who would like to train these younger families as they're coming into the church. Então nós publicamos e pensamos assim, quem gostaria de treinar esses jovens que estão chegando à nossa igreja? And two of the older couples said, yes, we'd be willing to do that. We'd love to do that. Então 2 casais mais velhos disseram, nós amamos fazer isso, nós vamos fazer isso. And that's going very well. E isso está indo muito bem. There's no more important need in our churches than for ministry to families. Não tem um ponto mais importante em nossas igrejas do que ministério para famílias. So many of what the Bible teaches about families has sort of become passé, some out of vogue. Muitas coisas do que a Bíblia fala sobre família, as pessoas acham, isso já passou, não está mais no nosso momento. And people are being inundated with modern anti-Christian ideology. E as pessoas então estão sendo invadidas pela essa ideologia moderna que é antifamília, anticristo. It's coming from the government, it's coming from the schools, É vindo do governo, das and other escolas, sources. de Going- todos os lugares. Going back to Cuba, there's a pastor and Voltando para a história em Cuba, esse pastor lá, that we worked with in the past. que nós trabalhamos com ele no passado, He and his wife have 3 children, young, still young, ele e sua esposa têm 3 filhos, eles continuam crianças. and they're not allowed to have home schools or private schools, only government schools. E lá em Cuba, eles não são permitidos a ensinar os filhos em casa, nem mesmo ter escolas particulares, somente escolas públicas. And more, the communist government is producing this anti-Christian ideology and pushing it in the schools. E mais, esse governo comunista está empurrando ideologias anticristo mais e mais. And this pastor, though he had a very successful Baptist church, E esse pastor, ainda que ele tinha uma igreja muito boa, batista, de bom sucesso, he and his wife chose to flee from Cuba and actually they came to the United States where there's more freedom to train the children in the way they should go. ele e a esposa decidiram então fugir de Cuba, sair de Cuba e ir para os Estados Unidos para terem a liberdade de criar os seus filhos no caminho em que eles devem andar. They said, Eles our disseram, children are too important nossos filhos são importantes demais to require them to go through this communist controlled school system. para que eu requeresse desses meus filhos para ir para dentro desse sistema comunista de escola. So many people in our churches have no idea what the biblical family is supposed to be. Então, infelizmente, muitas pessoas nas nossas igrejas não têm ideia de como uma família bíblica deve ser. We see a good pattern of this in Deuteronomy chapter 6 verses 6 through 9. Nós vemos um bom padrão disso em Deuteronômio capítulo 6, 6 a 9, diz: Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Churches that are committed primarily to church growth, getting more people into the doors, are often As igrejas que estão focadas somente em trazer mais e mais pessoas e encher os bancos da igreja, they're often tempted to ignore family ministry muitas vezes elas ignoram o ministério das famílias, because it might seem easier to work only with individuals instead of families. porque é mais fácil então trabalhar individualmente com pessoas do que com famílias. But that's short-sighted. Mas isso é um foco
ganho curto, né? Não vê o futuro. Besides being non-biblical, it loses one substantial opportunity for church growth, growing up children within the church. Além de não ser bíblico, perde a oportunidade de uma das coisas que Deus diz, né? De ter filhos dentro da igreja e criá-los no temor do Senhor. Many young families that we know are hungry for counsel, for help. Muitas famílias jovens nós sabemos que estão famintas por conselho, por ajuda. They see the failure of modern thinking in the world today. Eles veem a falha do pensamento moderno no mundo lá fora. And they're looking for something better. E eles estão buscando por algo melhor. They look on with broken hearts as their children are eaten alive. Eles estão olhando com corações quebrantados enquanto seus filhos estão sendo comidos vivos, Spiritually by public schools, media, espiritualmente por escolas públicas, mídia and peer pressure. e pela a pressão dos seus companheiros. So this message, though it seems very old-fashioned, Então essa mensagem, mesmo que pareça um estilo antigo, comes as the best news to these young families. vem então como uma das melhores notícias para essas famílias jovens. So churches that minister effectively to families As igrejas que ministram efetivamente para famílias and children e crianças often experience substantial growth normalmente experimentam um crescimento substancial as more and more families seek help. enquanto mais e mais famílias estão buscando por ajuda. As I said, we've begun more of a family ministry in our local church. Como eu disse, na nossa igreja local nós começamos um ministério com famílias. And when a new family comes and they see other families with small children, they say, "This looks like a good place to be." E quando então famílias jovens vêm ver outras famílias com filhos pequenos, eles olham, isso aqui parece um bom lugar para estar. And as the church provides support and training for them, E conforme então a igreja vai providenciando suporte e treinamento para essas famílias, they will be successful in raising their children. elas vão ter sucesso então em criar seus filhos.